Olá, gente querida! Hoje é o dia 30 de setembro. Estamos concluindo o mês de setembro e hoje é dia de São Jerônimo, dia da Bíblia. Então, a Igreja Católica hoje celebra São Jerônimo, que é patrono dos biblistas, dos exegetas, dos amantes em geral da Sagrada Escritura, dos professores de teologia bíblica. Isso exatamente porque São Jerônimo fez a tradução da Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego para o latim, a pedido do Papa Dámaso. São Jerônimo nasceu aproximadamente no ano 347, na região onde hoje é mais ou menos ali a Croácia. Ele foi ordenado sacerdote em 379 e viveu os últimos anos da sua vida em Belém, sobretudo numa gruta. Ainda hoje se visita lá a Gruta de São Jerônimo. E ele morreu nesse dia, 30 de setembro do ano 420. Mas vamos então ao texto do Evangelho de hoje, que é um texto belíssimo. Lucas 9, de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se para João e Tiago e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Lucas, com o texto do Evangelho de hoje, começa a grande sessão de subida para Jerusalém. Lucas oferece 10 capítulos para esta subida. É o maior bloco, é a maior sessão do seu Evangelho. 10 capítulos. Daqui, 9:51, até o capítulo 19, versículo 27. Lucas narra em 10 capítulos a subida de Jesus para Jerusalém. Mais do que uma subida física, é como aquela subida de Abraão para o Monte Moriá, levando Isaque para o sacrifício. É uma subida física, mas é sobretudo uma subida psíquica, emocional, espiritual e teológica. Bom, qual é então a ideia central, ou quais são as ideias centrais do texto do Evangelho de hoje? Primeira coisa, a primeira grande decisão é Jesus toma essa decisão firmemente, com todo o coração empedernido. Então, o trecho do Evangelho começa exatamente com esta declaração solene. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Vamos refletir sobre esses dois elementos. Aquilo que se traduz na liturgia, no texto litúrgico, como ser levado para o céu, na verdade, em grego, o texto é analempsis. Esse termo grego, analempsis, se refere a todo o mistério pascal. Se refere à paixão, à morte, à ressurreição e à glorificação. Subir é o tempo da ascensão, o tempo da subida. Jesus então sobe para Jerusalém, mas não somente
para a cruz, mas para a paixão, a morte, a ressurreição e a glorificação. Ora, nós sabemos que no Evangelho de Lucas e também no livro dos Atos dos Apóstolos, a salvação se realiza plenamente em Jerusalém. É o lugar da morte, é o lugar da ressurreição, mas é também o lugar do início da missão dos apóstolos, na força e na luz do Espírito Santo. A segunda expressão é também muito interessante. Aquilo que é traduzido como tomou a firme decisão, em grego é algo mais forte. É algo como Jesus endureceu o rosto, firmou, estabeleceu a decisão e a direção com o seu rosto voltado para Jerusalém. Jesus não caminha para Jerusalém com medo, com hesitações, não. Sua decisão é firme, bem estabelecida. E ele sabe muito bem o que vai acontecer em Jerusalém. Ele já anunciou a sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém 2 vezes. Jesus, portanto, pretende ser fiel aos seus e também fiel ao Pai, até o fim. Sua vontade é exatamente a obediência à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, uma entrega radical por amor e por fidelidade aos homens e mulheres. Esta decisão que Jesus toma, de certo modo, se torna um paradigma, um modelo para todo cristão. Nossa vida de fé não pode variar ao sabor dos ventos para lá e para cá. Deve ser uma firme decisão de caminhar para o céu, de caminhar para o alto, de subir para Jerusalém. A Jerusalém da cruz, que é a mesma Jerusalém celeste, a mesma Jerusalém que desce do céu como esposa sem mancha e sem mácula. É um ato de vontade livre, é uma opção fundamental que estrutura toda a nossa existência, é uma decisão por amar a Deus e também amar o próximo, de não ceder às tentações do caminho, que na verdade serão tantas. Esse caminho para Jerusalém é um caminho trilhado com cruz, com sacrifícios e certamente deve ser trilhado sem meio termo. Mas há um segundo elemento no texto do Evangelho de hoje. A última parte do Evangelho quer nos falar da tolerância, da compaixão, do respeito e do perdão. Jesus e os seus discípulos, quando iam para Jerusalém, normalmente, partindo da Galileia, normalmente eles desciam até o vale do Rio Jordão, caminhavam até Jericó e de Jericó subiam para Jerusalém, são 42 quilômetros, passando ali por Betfagé e por Betânia. No Evangelho de Lucas, Jesus segue, no texto de hoje, e nessa subida para Jerusalém, Jesus segue pelas serras da Cordilheira Central, passando por um povoado da Samaria. Depois ele tomará também outras direções, mas inicialmente ele está passando por algumas aldeias da Samaria. Ao passarem por uma aldeia de samaritanos, onde Jesus e seus discípulos deveriam se hospedar, na verdade, eles não foram bem recebidos. Judeus e samaritanos têm uma rixa bastante antiga, têm conflitos históricos. Como é que Jesus e os seus discípulos reagem diante desta falta de decência e de cumprir o mandamento da hospitalidade, que era algo bastante sagrado em Israel? Tiago e João, filhos de Zebedeu, não é sem motivo que Jesus os chama de filhos do trovão. Tiago e João dizem para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Aí está um dos grandes problemas dos nossos esquemas muito endurecidos. A organização, o planejamento pastoral, o planejamento missionário, claro que é preciso, por um lado, mas ele precisa ter caridade e flexibilidade. Utilizar-se da agressividade, da violência, do ressentimento, não dá certo.
Para João e Tiago, naquele momento, o mal deve ser pago com o mal. E isso, obviamente, não é cristão. Do coração de Jesus nasce exatamente a arte do perdão, a arte de pagar o mal com o bem, orar pelos inimigos. Por isso, Jesus logo se volta e repreende João e Tiago. Jesus simplesmente parte para um outro povoado, para uma outra aldeia, sem ressentimento. A rejeição deles é o fôlego, é a força para ir a outros que se abram para o querigma e cooperem com esse projeto amoroso de Deus. Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não foi para condená-lo, mas para salvá-lo. O poder da cruz não destrói, mas revela a infinita misericórdia, a infinita pedagogia de Deus. Os filhos de Zebedeu, na verdade, foram aprisionados na mentalidade de um Messias que viria para a guerra, um Messias de espada na mão, um Messias triunfalista. Jesus ensina que os valores fundamentais do reino de Deus que ele prega são outros: o perdão, a paciência, a não violência. Ao invés de acirrar os conflitos e piorar o confronto, os discípulos de Jesus devem mudar o itinerário do caminho, ir adiante para outra aldeia. Como é que nós podemos viver o evangelho de hoje? Creio que 3 elementos fundamentais a palavra de Deus hoje nos oferece. Primeiro, a decisão firme pela missão, acompanhando Jesus que sobe para Jerusalém. Segundo, evitar todo tipo de hostilidade, de confronto e de violência. E terceiro, a grande tarefa de conciliar estes 2 elementos nasce da leitura orante da palavra de Deus, aprendendo com São Jerônimo. Esses 2 elementos, o anúncio querigmático e, ao mesmo tempo, a tolerância, são elementos fundamentais para a teologia da Igreja Católica. Os 2 elementos são essenciais. A firmeza do anúncio missionário, ao mesmo tempo, a capacidade de dialogar com os irmãos de outras denominações cristãs, por exemplo. No Concílio Vaticano II, há 2 decretos muito interessantes. O decreto Ad Gentes, que trata exatamente do mandato missionário da Igreja, e também o decreto Unitatis Redintegratio, que trata do ecumenismo. Nenhum dos 2 deve ser deixado de lado. Nenhum de nós, individualmente, tem o poder de jogar fora uma destas 2 dimensões. Devemos casar a missionariedade e, ao mesmo tempo, a tolerância, o respeito e o amor fraterno. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração. E a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.